Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Amor, estou aqui na casa da minha amiga Inês Chagas, já separando as plantas para a 10ª exposição de orquídeas do Novardio, aqui em Governador Valadares, Minas Gerais, que vai acontecer agora nos dias 9 e 10 de março, na Praça de Esportes de Governador Valadares, todo mundo convidado. Lembrando que no dia 9, sábado, às 16 horas, estaremos palestrando com sorteios de plantas e produtos para orquídeas. Também lembrando que se você levar 1 quilo de alimento não perecível, você também concorre a uma cesta com orquídeas e chocolate. Venha ajudar o próximo, doando 1 litro de leite, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão ou 1 litro de óleo. E aproveite e ainda tem a chance de ganhar uma maravilhosa cesta de chocolates e orquídeas, tá certo? Amados, então, para quem mora em Batatia, São Paulo, 42ª exposição de orquídeas de Batatia, São Paulo. Vai ser realizada no ginásio de esportes Cleular. Então, tá aí, galera. Também vai ser esse fim de semana, do dia 8, sexta-feira agora, até o dia 10, tá certo? Dia 8, que é sexta-feira, vai abrir às 13 horas e vai encerrar às 20 horas. Dia 9, que é sábado, vai abrir às 8h30 e vai encerrar às 22 horas. E dia 10 vai abrir às 8h30 da manhã e vai fechar às 17 horas. Heron Gonçalves vai estar presente, vendendo orquídeas maravilhosas do Espírito Santo para vocês. E também o maravilhoso, fantástico adubo Himitsu. Então, galera de Batatia, São Paulo, esse fim de semana, maravilhosa exposição de orquídeas no ginásio de esportes Cleular, tá? Todo mundo convidado. Quero convidar vocês também para a magnífica exposição, eu acho que é a centenária, né, edição da exposição da OSP de São Paulo, que vai ser realizada do dia 15 ao dia 17 de março, esse mês, sem ser esse fim de semana, o próximo, tá certo? Das 9 às 19 horas. Vai ser realizada na rua Galvão Bueno, 596, mais conhecida como Rua São Joaquim, tá certo? Bairro Liberdade, São Paulo. Então vão lá prestigiar essa maravilhosa exposição de orquídeas da OSP. Vai ser fantástica, é uma das mais comentadas no Brasil, então vale muito a pena. Se eu pudesse, meu dinheiro desse, eu também iria. Lembrando que o Reinaldo e a Shirley do Orquidário Paulista vão estar lá com seu estande vendendo plantas e também o adubo Himitsu. Caso vocês queiram adquirir o adubo Himitsu pela internet, o site do Orquidário Paulista vende e, como é São Paulo, facilita o frete pra galera aí de São Paulo, tá certo? Fica o convite aí, então não perca essas oportunidades. Batatia, São Paulo, nesse fim de semana do dia 8 ao dia 10, no ginásio de esportes Cleular, tá? E a exposição da OSP vai ser do dia 15 ao dia 17 de março também, lá no bairro Liberdade, rua Galvão Bueno, 596, todo mundo convidado, tá bom? Amores, estou aqui já separando muitas orquídeas fantásticas da Inês Chagas para participar da nossa exposição aqui em Governador Valadares, que vai acontecer neste fim de semana na Praça de Esportes, tá certo? Então já estou separando as plantinhas e vou aproveitar e abordar alguns temas para discutirmos e tentar descobrir coisas novas dentro da orquidofilia, cuidados e etc. Amores, olha só, de uns anos para cá, o clima tem ficado meio maluco. Todo mundo tá percebendo isso, ONGs internacionais como Greenpeace, a revista National Geographic, que faz pesquisas ambientais relacionadas à natureza e etc., sempre tem nos mostrado matérias científicas, né, e importantes com relação ao degelo, né, do polar, do Ártico, as mudanças climáticas, a seca, excesso de chuva e etc. E as orquídeas, vocês podem observar que as orquídeas dão um sinal nítido que isso é real. Por exemplo, de uns anos para cá, eu tenho visto uma certa desorganização na floração das orquídeas. Ano passado foi bem estranho, mas esse ano está completamente pior do que a gente está acostumado. Por exemplo, eu já estou vendo Sofronite cernua florida, tá certo? Sendo que Sofronite cernua começa a florescer realmente a partir de abril, maio, né? Mas o que está florescendo assim fora de época? Cattleya nubilio, Cattleya valquiriana. Eu recebi uma foto de uma amiga minha de Carbonita, Minas Gerais, habitat a qual eu já visitei. Já fui lá antes do mês de abril, nunca vi floração nenhuma, já andei em alguns lugares aí. E esse ano esse ano não, esse ano, mas o que eu quero dizer é que semana passada ela esteve no mesmo habitat porque ela queria me mostrar que o córrego secou, né?
a nascente, o riacho que mantém a umidade daquele bioma para que as catleias valquirianas e outras orquídeas epífitas se desenvolvam, secou, né? Ela queria compartilhar a tristeza dela e, por incrível que pareça, tinha catleia valquiriana florida em pleno março, início de março. Sendo que abril, vai lá, você acha alguma outra coisa florida, né? Agora, março agora, realmente eu tô chocado, tá certo? E a Cattleya valquiriana, ela, no habitat, é muito específica a floração dela. O auge da floração dela é em maio, não é inquestionável. Tanto é que eu já visitei o habitat da Cattleya valquiriana no mês de maio e, realmente, a floração dela é explosiva no mês de maio. Não sei em outras regiões. Então eu gostaria de pedir para vocês que colecionam orquídeas, tá? Se vocês têm alguma orquídea que está florescendo fora de época, por favor, que não seja híbrido, tá? Que seja espécie, comenta aqui embaixo, tá certo? E vamos tentar discutir mais sobre esse assunto, tá bom? Então isso realmente me preocupou bastante sobre essa floração antecipada. Isso quer dizer, isso é um sinal que tem algo que não está muito certo. Então devemos começar a dar atenção para esses detalhes para que a gente possa ter mais consciência ambiental, né? Preservação ambiental. Inclusive no no canal do meu marido Milton, o Leitão Radiante, a gente vai fazer uns vídeos sobre nossas vidas particulares, né? Sobre o que nós gostamos, alguns assuntos específicos, especialmente sobre esse lance de consciência ambiental, né? De preservação, de separar o lixo reciclável, separar o lixo orgânico, fazer coisas do tipo para que a gente possa passar mensagens positivas para as outras pessoas, tá bom? Bem, vamos lá que tem muita coisa. Floração antecipada já falei, beleza? Tá. Gente, muitas pessoas me perguntam, Francisco, eu posso replantar uma orquídea que está com flor? Amores, presta atenção. Toda energia que a orquídea precisava gerar, desprender para produzir aquelas flores, ela já fez. Então aí você fica pensando assim, nossa, minha planta, se eu replantar agora, vai enfraquecer. Ela já enfraqueceu, ela já, tipo assim, ela já desgastou energia para produzir flores. Produzir flores é algo assim, muito, como se fala, não é desgastante, mas é muito, exige-se muito. É desgastante, né, para a orquídea. A orquídea, ela libera muita energia, né? Ela usa os seus açúcares, seus metabolismos para produzir flores. Porque se você observar bem, flor é algo assim externo, algo totalmente diferente do vegetal. Igual eu vou mostrar para vocês aqui esse Catasetum John Burnet. Então você vê um vegetal desse na natureza, não nesse caso, porque isso é um híbrido, né? Mas você vê uma planta dessa, né? Você não imagina a perfeição que essa planta vai gerar. Então, quer dizer, essas cores, esse formato, a parte sexual, que é a coluna que tem, né, o estigma e as políneas, então tudo isso precisou que a planta transformasse o seu metabolismo tudo em flores. Então, isso realmente desgasta a planta e vocês têm que estar com uma consciência, né, ativada com relação a isso. Então, para que a planta gere flores, ela precisa estar saudável, bem nutrida e etc. Por que eu estou falando isso? Francisco, eu posso replantar uma orquídea com flor? Pode. As flores vão murchar? Vão. As flores são efêmeras. As flores, elas existem apenas para reprodução, certo? Tem pessoas que ainda a consciência ainda não, né? Não, a ficha não caiu. A flor é momentânea. Você cuida do vegetal. Você fica um ano cuidando de um vegetal para você ver flor uma vez por ano. Então, a flor é de menos, tá? Porque todo ano a sua orquídea vai dar flor. Então, o que é mais importante cuidar é o vegetal. Então, vou dar um exemplo bem claro aqui que você pode replantar uma orquídea com flores. Esse dendróbio híbrido, a Nisi Chagas comprou. Quando ela comprou esse dendróbio, ele estava com flores, ó. Ela comprou da Lourdes esse dendróbio, do Orquidário Floricultor do Vale do Rio Doce, ó, estava com flores. Quando ela comprou com flores, eu já fiz o replante para esse vaso maior, porque estava nesses vasinhos pequenos.
A planta não estava parando em pé, porque o vegetal é alto, mais alto, então o potinho era muito pequeno, você botava na bancada, caía. Você pendurava, o vaso ficava balançando muito por causa do vento e o peso da planta não tinha estabilidade. Então o que eu fiz? Eu retirei essa planta, já estava com flor, e replantei nesse vaso aqui, furei todinho. É claro, né, Honey? Adubo Remitsu para dar aquele up. E vejam só, eram esses pseudobulbos aqui mais antigos, né? Tá bom? Então, com o adubo Himitsu, claro que ela ia brotar, mas com o adubo Himitsu, ela brotou duas frentes magníficas e gerando flores fabulosas. Sem contar que um dos pseudobulbos antigos resolveu também dar o ar da graça. Então, meus amores, esse dendróbio, ele assim, eu já vi eles algumas vezes no mercado, mas ele não é muito comum de se ver. É um dendróbio com flores muito grandes. Eu sou apaixonado por esse dendróbio. Infelizmente, dendróbio. Todo mundo fica me xingando, brigando comigo porque eu falo errado. Mas sabe um vício de dicção que você adquire e você não consegue perceber? Então, amores, toda vez que eu falar dendróbio, vou falar devagar até eu acostumar. Então, esse dendróbio, vejam só, tem flores muito grandes e é muito chamativo. Existem outras plantas do gênero dendróbio híbrido que tem flores assim e com cores diferenciadas. Então compensa muito ter na coleção. Eu particularmente até compraria, mas como não é identificado, não compro, porque acaba ocupando espaço no meu orquidário e eu gosto de plantas nomeadas, não gosto muito de indigentes. Então, meus amores, ressaltando sobre o adubo Himitsu, então esse cataceto John Bushet, ele já floresceu aqui, eu já mostrei recentemente, tá vendo? E novamente o bichinho deu uma floração magnífica e um cacho carregado com muitas flores grandes, então tudo isso a planta precisa de energia para produzir essas flores maravilhosas. Então, realmente, a adubação faz todo sentido. Orquídeas morrem. Por exemplo, a Nesi tem quase ou mais de 2.000 orquídeas. Então, o número de plantas que morrem é muito maior. Porque, por exemplo, eu venho aqui uma vez por semana, eu faço a manutenção, observo as plantas doentes, as plantas saudáveis, aplico adubos e defensivos, mas durante o resto dos dias, né, precisa de regas controladas, não é diárias, regas, meu Deus, como se fala? Regulares. Por exemplo, se eu vou molhar 3 vezes por semana, eu tenho que molhar 3 vezes por semana, tá certo? A luminosidade está ótima, o orquidário é aberto, tem sombrite, tem ventilação, mas precisa de regras, né? Então, por exemplo, igual a Nesi viajou para visitar familiares. Se não tiver ninguém aqui para molhar, elas vão sofrer um pouco. E algumas plantas mais sensíveis acabam sofrendo e podem até morrer, como é o caso dessa Dorets, ou Phalaenopsis, né, pulquérrima, porque me parece que esse gênero, que era Dorets, voltou para o gênero Phalaenopsis, se eu não me engano. Olha só aqui, ó. Morreu 100%? Não. Agora o que eu vou fazer? Olha só, o último suspiro de vida, eu quero sobreviver. Então eu vou tirar ela daqui, né? E como eu sempre ensino nos meus vídeos e também ensino no Facebook, no Deus Manda Orquídeas, tiro daqui, amarro num toquinho, tá certo? Toquinho de madeira com esfagno, para ver se ela consegue escapar. Por quê? Falando nisso, daqui a pouco vai ter outro vídeo acoplado, eu mostrando passo a passo do tratamento de planta com fungos. Já tem vídeos meus? Já. Mas como a Marie me deu um vaso de Catalemosse, eu quero mostrar detalhadamente o processo do tratamento, tá bom? Então, daqui a pouco tem um vídeo sobre isso. O tratamento de orquídeas doentes é de suma importância que depois que você trate elas com fungicidas, você amarre no toco ou numa placa de madeira. Por quê, Francisco? Porque o substrato, a casca de macadâmia, o carvão, o esfagno, a casca de pinos, são matérias orgânicas que fermentam, entram em decomposição, e isso é um prato cheio para os fungos. Então, você tratou a orquídea que estava com fungo, mas às vezes o fungo ainda está alojado em algum lugar,
Aí você planta de novo no vaso e aquela umidade que o vaso mantém e o substrato está ali, né, úmido, ele favorece que o fungo volte. Agora, se você trata a sua orquídea com fungicida e você amarra numa placa de Oswaldo, por exemplo, olha o que acontece. Então, essa planta aqui da Nise Chagas estava num vaso, ela comprou Catliante siamensis. Então, essa planta, vocês podem observar aqui, ó, ela estava com canela seca, fusário, sabe? Super, hiper, mega, ultra, max agressivo, fungo fodástico, assim, que mata mesmo, sem dó e nem piedade. E essa planta, olha aqui, vocês podem ver também aqui, ó, mais vestígio dessa doença nessa parte seca do pseudobulbo. Aí eu retirei essa planta do vaso, tá certo? Coloquei no balde com fungicida, eu uso Serconil, ou uso Casumim, ou outros fungicidas sistêmicos, tá? Deixei ela lá 3 horas, depois deixei ela 3 dias no cantinho e amarrei na placa de Oswaldo. E vejam só, raízes, ó, grudando e saudável, tá certo? Olha só que coisa maravilhosa. Então, essa planta teve uma chance de ser salva exatamente por causa desse procedimento. Tem pessoas que conseguem tratar e salvar plantando em vaso? Tem. Eu, particularmente, nunca tive sorte. Então, eu particularmente, tenho tido sucesso na recuperação de plantas doentes amarrando em madeira. Bem, agora, mostro outra planta para vocês. Olha só, essa planta estava doente, morreu. É uma brasileira purpurata cerúlea, já foi, até nasceu esse bonsai aqui de brilhantina. Então, as doenças, elas são implacáveis. E se você não observar o que está acontecendo com suas plantas, vocês podem perder suas plantas. Um detalhe muito grande, por exemplo, você tem uma coleção. Aí, começa um ataque de ácaro, certo? Ah, mas ácaro? Sim. O ácaro, ele é microscópico, você não enxerga ele a olho nu inicialmente, só depois que a planta está meio danificada. Então, como o ácaro, ele corrói o tecido vegetal, especialmente debaixo das folhas, e muitas vezes por cima, como é o caso dos phalaenopsis, atrapalha a planta a fazer a fotossíntese, tá? Abre feridas na planta que permite a entrada de fungos e bactérias. Então, aí já começa. É igual uma pessoa que pega uma gripe, aí depois ela pega uma pneumonia, certo? Uma coisa vai trazendo a outras. Caracal, lesma, na raiz, vai comer na raiz, aí a planta vai atrofiando, você não vê nada por fora, mas ali no substrato tem caramujo e lesma, e não deixa a planta se desenvolver, e a planta vai usando as reservas dos pseudobulbos, e quando você menos espera, ela morreu. Tudo isso tem que ser observado, né? Vocês que têm muitas plantas, tem que tomar cuidado, tá bom? Pragas, conchunilha, pulgão, carapaça, a mesma coisa. Ataca as orquídeas, deixa elas fracas, e quando vem uma bactéria ou uma doença, destrói a bicha por completo. É de suma importância que você regue suas plantas bem assim, bem controlado. Se você viajar, pede alguém para molhar para vocês, sempre no final da tarde, anoitecendo, nos períodos quentes, tá? Porque a orquídea, ela gosta desse equilíbrio, ela gosta desse padrão, entendeu? Tipo assim, ela sabe que naquele momento ela vai receber água, então ela não sofre nenhum tipo de estresse, tá certo? Então tem que tomar muito, muito cuidado com o equilíbrio do cultivo das suas orquídeas. Adubação, você pode usar o adubo Himitsu, que é completo, você coloca direto no vaso de 3 em 3 meses, ou você pode fazer trouxinhas, certo? E você pode usar outros adubos também, adubos foliares, o que você quiser. O importante é você manter sua planta nutrida, alimentada, né, barriguinha cheia, e também hidratada com água, tá certo? E a luminosidade é só fazer um orquidário com um sombrite adequado para que filtre bem a luminosidade, para que ela também não se estresse com excesso de luminosidade. Eu não tenho o hábito de tutoriar plantas para exposições e nem na minha coleção. Lá em Belo Horizonte, quando eu morava lá no caso, né? E muitas outras associações e exposições, as pessoas, né, gostam de tutorar para que a planta fique em pé, bonitinha. Realmente, é interessante, mas eu não costumo usar. Mas nesse caso aqui, né, dessa Brassocataleya litoralis, que é um híbrido natural de Cattleya tigrina com Brassavola tuberculata, a planta, ela vai precisar ser tutorada para que ela fique em pé. Então,
A braçávola tuberculata, como tem um crescimento pendente, né? E ela domina no cruzamento, tá certo? Então vocês podem observar que as folhas são de braçávolas, apesar de ter uma cataleia tigrina aqui nesse cruzamento. Então ela tende a se prostar, né? Deitar. O que acontece? O que eu vou fazer? Vou levar ela para exposição dessa maneira, nesse vaso, porque na verdade já precisa tirar desse vaso e pimba, vai para uma placa. Porque aí ela vai ficar, eu vou plantar ela para que ela fique pendente, do jeito que ela quer ficar. Olha só, observa como a planta te mostra como que ela quer ficar. Ela quer ficar tombada, pendente, é assim que ela quer ficar. Então aqui eu vou colocar um tutor, né? Uma madeirinha, um arame para deixar essa folha em pé. Na verdade, eu vou colocar todas essas folhas em pé para ficar bonitinho. Quando a exposição passar, aí a gente replanta essa maravilhosa Brassocatleia litoralis. Calma lá. Tá. Deixa eu ver aqui o que eu quero mais mostrar para vocês e falar sobre... Beleza. Nos meus vídeos, muita não, algumas pessoas ficavam me criticando e jogando pedras em mim porque eu comecei a falar muito de adubos, porque eu vendo adubos. E antigamente eu falava que não precisava tanto. Sim, eu falava que não precisava tanto. Por quê? O que acontecia antigamente? Antigamente, e até hoje ainda tem isso, os comerciantes que vendem os adubos, eles querem que você use muito adubo. E você não precisa usar muito adubo, porque o adubo, a orquídea é de metabolismo lento e ela suga lentamente. Tanto é que de um certo tempo, né, pra cá, eu falei muito do adubo osmocótica, de liberação lenta, que é um adubo fantástico, que você pode usar na sua coleção de orquídeas sem medo, tá? E depois que surgiu o adubo Himitsu, de uns 2 anos para cá, e que eu tenho visto resultados magníficos, eu tenho falado dele e vendido ele, é claro, né? Algumas pessoas podem ter tido resultados negativos, mas, pelo menos, o que eu conheço de pessoas que têm resultados positivos sobre o adubo Himitsu é verdade. Então, amados, vejam só, esse dendróbio, antigamente eu falava muito sobre luminosidade, e continuo falando sobre luminosidade. Esse dendróbio da Nise Chagas é um dos dendróbios delas antigos, que ficava numa bancada igual aqueles ali no fundo. Ali não floresce, mas eu não tenho, a gente não tem mais espaço aqui, né? Então eu peço muito que a Nise Chagas não fique comprando mais plantas. A gente vai vender as repetidas, igual tem uns catacetos, né, que a gente pode estar vendendo. Na nossa exposição a gente pode fazer uma bancada do associado, que plantas que você não quer mais, que você tem duplicado para você vender. Então nós vamos vender essas plantas repetidas para abrir espaço, né? E também eu faço os arranjos de dendróbio, de catleia, para que a gente abra mais espaço na área principal, que é essa garagem, e a gente coloca as plantas mais babadeiras aqui, né, para a gente cuidar e participar da exposição. Então essa planta ficava numa área mais escondida, mais sem luminosidade, e não florescia. Aí eu, joguei ela ali na ponta ali, você vai pegar sol, e sol assim, filtrado, tá, gente? Luminosidade filtrada. E olha só, todo ano ela floresce bastante, e é claro que com uma boa dose do adubo Himitsu, ela foi se reforçando em termos de saúde e vitalidade, se recuperando, e agora tá assim, tá bonita. Quando eu vim trabalhar para a Nise Chagas, ela tinha um telhado transparente. Gente, as plantas eram muito sofridas, porque a telha, aqui vocês podem observar que é baixo, cozinhava as plantas, então as plantas sofriam demais. Aí eu falei, olha, para eu trabalhar para você, queridas, a primeira coisa que você vai fazer é arrancar toda essa telha. Se você não arrancar essa telha, eu não vou nem perder meu tempo, porque eu vou estar aqui cuidando delas, batendo remédios, e vão continuar morrendo e continuar feias. Quando eu vim trabalhar para ela, eu tirei aproximadamente uns 6 sacos de plantas mortas. Exatamente por causa de todo o sofrimento que as plantas passavam por causa dessas telhas quentes. Então, colocamos o Sombrite e em um ano, resultado absoluto. Então, todo ano, já eu mostro para vocês, é muita floração o tempo inteiro. Não só pela quantidade de plantas, mas também pelo cuidado. E como a Lizzie também é apaixonada por catacetos e eu empurro cataceto nela, então sempre a gente está tendo florações magníficas de cataceto aqui, tá certo? Mostrar para vocês essa catleitônia, eu sempre estou falando das catleitônias, que é um híbrido, né, de Bructonia, que é um gênero da América Central lá para cima, com catleia e outras coisas mais.
Então, aqui, olha que coisa fabulosa. Essa planta estava muito bonita, mas depois que eu coloquei o adubo Remitsu com palha de arroz carbonizada, a planta ficou louca, meu bem, nervosa. Tá aqui, ó, duas frentes. E é um híbridozinho que floresce esporádico, tá? Não floresce uma vez por ano, não. Sempre tá dando flor. Aqui a Catalitonia Jamaica Red da Nise Chagas. Também eu preciso fazer um replante nela, porque é uma planta fabulosa, muito bonita, né? E também tem a Cattleya Why Not e tem outra branquinha que eu esqueci o nome também, que é muito bonita. Também recebeu a adubo Remitsu, deu uma revigorada e agora vai passar pelo replante, porque esse substrato já está muito, muito velho. Inclusive eu cruzei essa Cataleitônia, ou essa, ou Why Not, com enciclosidioides. Vamos ver o que vai dar. Já está no laboratório e já está germinando. Ufa. Meu sistema de plantios de bubonfilo, né? No caso esse é o bubonfilo medusa. As hastes estão por desabrochar, então eu creio que até no final de semana na exposição vai estar aqueles pompons maravilhosos, já estou mostrando para vocês. Estou tendo problema aqui com ele, com um excesso de umidade, porque ele estava num local muito escondido. E mesmo plantas que gostam de muita umidade, amados, tem que ter um arejamento. Elas não podem ficar abafadas, porque elas cozinham, elas apodrecem, elas melam exatamente porque a planta ela precisa respirar. Então, às vezes você acha que a planta ela está gostando de determinado local só porque ela gosta de umidade, e você tem que observar se ela está apresentando sinais que não está gostando. Igual esse bubonfilo, eu percebi que tem um broto que apodreceu, um broto floral, e um pseudobulbo está começando a melar. Então, tem uma coisa errada aí. Já esse outro bubonfilo medusa, a Nise Chagas ganhou esse vasinho de chachim ganhou, comprou, não sei. E eu peguei a muda desse bubonfilo medusa, vamos fazer um teste. E olha só, retém umidade, tá certo? Mas como ele está empendurado, fica arejado, então não fica assim estagnado com excesso de água, tá certo? Já floresceu aqui, né? Então essa outra haste é um presente. Vamos ver se ele vai desabrochar também na nossa exposição, para dar um close lá na exposição. A Nise Chagas ganhou esse vasinho de cortiça, eu achei tão interessante. É uma telinha embaixo, tá? Por dentro é Durapox, eu achei que até ia dar um tilt, mas aí eu peguei essa mudinha de Cattleya Brabante, olha essa coisa fofa, desabrochou agora, e plantei aqui dentro e gostou, tá? Tá muito bonitinho, vamos ver se vai se desenvolver. Dentro eu plantei com bastante brita grossa, caco de telhas e carvão e um mix mais de pedaços maiores para que a planta não fique encharcada e não sofra tanto com excesso de umidade. Repetindo, é muito mais fácil você matar uma orquídea por excesso de umidade do que por falta de umidade. Então as plantas resistem até um tempo ficar sem água, mas se você molha muito e não deixa ela secar, né, ela pode estagnar e morrer. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado das dicas. Lembrando das exposições de Batatia, São Paulo, tá certo? Agora nesse fim de semana, no ginásio de esportes Cleular, e também da exposição de orquídeas da OSP no bairro Liberdade, rua Galvão Bueno, 596, do dia 15 ao dia 17 de março. Todo mundo convidado, vamos adquirir a do Burrimitsu, tá certo? Vamos fazer nossas orquídeas muito felizes. Eu espero que eu não tenha esquecido nada, porque é muita informação. E para fechar assim, com chave de ouro, mostrar para vocês essa planta da Nise Chagas. Ai, Jesus Cristo. Ai. Olha só que coisa mais fantástica essa planta. Então, essa planta tem um porte alto, e aí eu pedi o Josias para fazer esse cachepô maior. Olha só que cachepô alto. Porque a planta, nada fazia essa planta ficar em pé. Falei, gente, eu preciso de um cachepô alto para que essa planta tenha estabilidade. E ele fez esse cachepô alto. Olha só o enraizamento, gente. Que fantástico, né? Parece um chocolate drop, mas eu não tenho certeza. Tá magnífica. A planta, ela floresce todo ano. Sempre tá florescendo, ó. Sempre tá florescendo. E sempre florações carregadas, maravilhosas. E eu coloquei ela aqui dentro, ela estava num cachepô pequeno, e encaixei outros cachepôs pequenos para fazê-la que ela ficasse em pé e bonita assim.
Amados, final do mês estarei na SOF em Florianópolis, Santa Catarina, tá certo? Então, palestrando lá no sábado e no domingo. Fiquem de olho no meu canal, porque mais pra frente eu vou estar avisando certinho sobre isso, tá? Vai ser maravilhoso estar aí com vocês. Super beijo. Tchau, tchau. Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, esse vídeo é um vídeo para mostrar passo a passo como que você vai colocar a sua orquídea num fungicida, tá certo? No balde. E já tem vídeos, né? Mas agora eu vou falar mais detalhadamente. Essa Cattleya Moss da minha amiga Marie Corriglion foi plantada há muito tempo atrás num vaso de barro com um xaxim. Vocês podem observar que o material está velho, material que está em decomposição e consequentemente causou a doença na planta, né? Geralmente o que causa doença nas orquídeas é um substrato decomposto, certo? Geralmente substrato que entra em decomposição favorece o aparecimento de fungos, certo? Então essa planta visivelmente está doente. Então eu vou usar uma faquinha que já foi passada no fogo. Vou cortar aqui, mostra aqui, vida. Vou cortar onde que tem o último pseudobulbo, vocês podem observar que está doente. Cortei aqui. Já vou tirando aqui. Pronto. Cortei. Aparentemente a planta ela está forte, porque ela está com uma gema nova, ela já floresceu, mas está doente, então ela precisa de um tratamento para que não perca essa planta 100%. Atenção, todo e qualquer fungicida é extremamente perigoso à saúde, então tenha muito cuidado. Eu não indico aplicar fungicida com a bomba de pulverização. Todo tratamento de orquídea que eu faço é no balde com o produto. Por quê? Eu não vou ter contato com ele. Ah, tem que usar luva, não sei o quê. Não, é só você ter cuidado, diluiu direitinho e não ter contato com o produto, tá certo? Essa planta, ela vai ficar aproximadamente 3 horas aqui dentro, tá certo? O importante é o rizoma e as raízes estarem submersos. Mas, se você quiser, você pode encher com mais água, né? Aí, no caso, eu fiz uma dose para meio balde de água. Mas, se você quiser, você também pode encher mais e deixar a planta mais submersa ainda. Fungicida não deve ser manuseado por crianças e adolescentes. Sempre um adulto tem que estar manuseando, certo? E aqui eu venho aqui, ó, na outra parte da planta, corto aqui. A mesma coisa. Tem uma gema, uma frente, tá doente, podem observar, e ela vai ser submersa e vai ficar aqui por 3 horas. Daqui 3 horas eu vou tirar essa planta desse balde, vou pegar aqui, não vou ter contato com fungicida, vou deixar escorrer num cantinho e daqui 3 dias eu planto ela. De preferência em placa de madeira, casca de peroba, placa Deus Vando. Eu posso usar uma casca de peroba, uma placa Deus Vando. Eu posso também plantar no cachepô com pedaços de madeira, ou carvão maior. Nada que acumule água, né, e favoreça o desenvolvimento do fungo nessa planta. O que eu vou fazer isso? Jogar no lixo, jogar longe, jogar fora. Isso não tem serventia para mim. Não posso reaproveitar o vaso, porque o fungo ele está todo impregnado nesse material. Então não adianta eu querer reaproveitar. Na verdade, até vasos plásticos de plantas muito doentes eu não costumo reaproveitar. Não se reaproveita nada, ok? Então, amados, agora o segundo assunto é o seguinte. Eu tenho uma pequena coleção dos boletins da Caob. Os números não estão em ordem, mas tem alguns boletins da Caob, certo? Também tenho revistas Brasil Orquídeas, Mundo das Orquídeas e outras coisas mais, tá? Quem tiver interessado nesse tipo de material didático, que é muito bom, especialmente o boletim da Caob, pode me procurar que eu vou estar vendendo isso baratinho, tá?
O que não vendeu, eu vou levar para a exposição aqui de Governador Valadares para vender. Então, coletâneas de orquídeas brasileiras 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, do Marcos Campassi. Orquídeas da Amazônia, eu tenho uma revista. Revista da OSP, tenho uma. Mundo das Orquídeas, que é revista, né? Tem uma porrada, deve ter umas 20 ou mais. O Grande Livro das Orquídeas, aquele livro do Mundo das Orquídeas que tem mais de 500 espécies, tem um, tá bem acabadinho. Brasil Orquídeas deve ter umas 10. E Boletim da Caob, né? Eu devo ter umas 20, 25 também. E tenho 2 volumes de bromélia, tá certo? Quem tiver interessado, chama meu marido Milton no zap, tá bom? Beijo, tchau, tchau.